Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Professora Leila Lins aqui com vocês na nossa disciplina de Princípios de Biotecnologia e Fitossanidade. Bom, na última aula falamos um pouco sobre os marcadores moleculares e suas principais aplicações. E na aula de hoje, então, fechando o conteúdo sobre biotecnologia, falaremos um pouco sobre os transgênicos, né? Os tão comentados, tão discutidos, né? Todo mundo tenta formar uma opinião sobre os transgênicos. Muitas vezes as pessoas formam opinião sem nem saber do que se trata, sem saber o que são os transgênicos. Esse não será o caso de vocês a partir de hoje, né? Então, a partir do momento que vocês assistirem essa aula, vocês terão, né, uma base sobre o que são os transgênicos e poderão então formar a opinião de vocês, né, a partir de conhecimentos técnicos, conhecimentos práticos do que vem a ser os transgênicos, ok? Bom, então estou disponibilizando essa aula hoje na terça-feira, certo? Na sexta-feira colocarei um conteúdo, um material em PDF como complementação, né, para finalização dessa parte de biotecnologia. E na terça-feira, na próxima terça-feira, dia 30 de março, faremos uma avaliação, certo? Então, faremos uma avaliação sobre todo esse conteúdo que foi colocado sobre biotecnologia, ok? A avaliação vai estar disponível no Moodle para vocês, tá? Eu vou deixar certinho as instruções da avaliação, o período que ela vai estar disponível, mas desde já, então, assistam às aulas, estudem, se preparem, tá ok? Para que vocês possam obter êxito aí na realização da avaliação, tá certo? Na semana seguinte, então, né, terminando a avaliação, nós iniciaremos a parte de fitossanidade da nossa disciplina. Aí vamos, então, falar um pouco sobre pragas, doenças e controle, certo? Bom, vamos hoje, então, né, para a nossa aula de transgênicos. O tema da nossa aula, então, é engenharia genética, princípios científicos e aplicações. Engenharia genética, né, é o termo que se utiliza para a ciência que dá origem aos transgênicos. Por isso, o tema da aula é engenharia genética, né? Então, vamos ver as aplicações dessa engenharia genética e os princípios que a regem, ok? Bom, o que vem a ser a engenharia genética, então? São técnicas de manipulação e recombinação dos genes através de um conjunto de conhecimentos específicos, conhecimentos de genética, biologia molecular, bioquímica, dentre outros, que reformulam, reconstituem, reproduzem e até criam seres vivos, tá? Então, a engenharia genética são essas técnicas de manipulação e recombinação de genes, né? Lembrando que os genes, o que são os genes? Os genes é a constituição lá do meu material genético que está no núcleo de cada célula, né? É aquela informação que está contida no DNA, certo? E o DNA, o que é? O DNA dita as características de um indivíduo, não é isso? Então, a engenharia genética nada mais é do que a manipulação dessas características que estão intrínsecas ao DNA, ok? Essa manipulação, ela é possível graças ao que a gente chama de tecnologia do DNA recombinante. A palavra recombinante, então, o que significa para nós? Uma coisa que é capaz de se combinar com outra, né? Então, ele tem a combinação dele, né? Mas ele é capaz de recombinar, certo?
O que é a tecnologia do DNA recombinante? Então, tem um exemplo, né? Uma figura aqui para tentar explicar para vocês essa tecnologia do DNA recombinante, certo? A gente tem, né, um material genético de um organismo, certo? Um organismo qualquer, pode ser uma planta, um animal ou um micro-organismo. Esse material genético, né, tem determinados genes que codificam para uma característica de interesse para mim. Eu quero aquele gene, certo? Eu quero aquela característica no meu indivíduo que eu desejo transformar, certo? O que eu faço então? Eu vou isolar esse gene, tá vendo? Ele fazia parte do DNA desse doador. Eu isolei apenas o gene, certo? E o que eu fiz então a partir desse gene isolado? Eu peguei, né, um indivíduo que eu quero transformar, um indivíduo que não tem essa característica, e eu vou inserir esse gene exógeno no meu indivíduo, né? Então, esse gene de um indivíduo doador foi inserido em um indivíduo ao qual eu quis inserir essa característica, e aí eu formei, então, um indivíduo novo com a minha característica de interesse, né? Então, o que acontece? Esse gene agora, ele faz parte da conformação genética, né? Desse meu novo indivíduo, certo? Então, quando ele for se reproduzir, né? Lembra que a gente comentou na última aula que uma das características do DNA é que é uma molécula hereditária, né? Então, quando eu transferir essa característica aqui para a constituição genética do meu indivíduo transformado, eu sei que ele vai perpetuar essa característica. Por quê? Porque está lá no DNA, certo? Então, é você introduzir um gene exógeno em um indivíduo de interesse, tá? E aí esse gene vai passar a fazer parte do seu novo indivíduo. Importante aqui, então, para a gente entender, né? Digamos que eu esteja trabalhando com manipulação de DNA de plantas, certo? Esse gene exógeno, ele não necessariamente... Eu quero transformar uma planta, tá? Digamos que eu quero inserir uma característica de resistência a determinada doença, né? Então, tem um gene que codifica para essa determinada doença. Esse gene não necessariamente tem que vir de uma planta também. Então, esse que é o bacana da tecnologia do DNA recombinante, né? Você pode ter esse gene que vem de doador de diferentes espécies, né? Pode ser animal, pode ser vegetal, pode ser micro-organismo, né? O que importa é apenas o gene. Você consegue transferir esse gene independente da origem dele para o seu indivíduo que você deseja transformar. E aí, então, esse indivíduo novo que eu formei aqui, com o gene exógeno, né? Um gene que veio de um indivíduo, de um outro indivíduo, ele vai ser, o que eu chamo de transgênico, certo? Então, transgênico, o gene, ele é um gene exógeno. E esse gene, então, ele vai codificar para determinada característica do meu interesse, ok? Eu coloquei aqui, então, as palavrinhas enzima de restrição e DNA ligases, tá? Só para vocês saberem que essa tecnologia do DNA recombinante, né, a recombinação do DNA, ela é possível por conta dessas duas enzimas, tá? Enzima de restrição é um tipo de enzima e DNA ligase é um outro tipo de enzima. A enzima de restrição, o que ela faz? Ela corta o DNA. E a DNA ligase liga o DNA, né? Então, ele é capaz de cortar o DNA, né, em fragmentos específicos, e depois esse DNA vai ser ligado, vai formar a molécula como um todo por meio da DNA ligase. Então, a enzima de restrição corta, DNA ligase une. Bom,
As plantas transgênicas, então, ela vem da transferência ou introdução de um ou vários genes em um organismo, sem que haja fecundação ou cruzamento, né? Então, você pegou um gene lá e inseriu naquela determinada cultura, digamos assim. Os organismos transformados geneticamente recebem o nome de transgênicos e os genes inseridos são denominados transgenes, certo? Então, transgênico e transgenes. Transgene é o gene que veio da espécie exógena. Os transgênicos, eles têm a nomenclatura também, vocês podem achar aí, eles sendo chamados de OGMs, né? Que são os nossos organismos geneticamente modificados. Então, a sigla OGM vem de organismo geneticamente modificado. Portanto, vegetais transformados geneticamente são chamados de plantas transgênicas, ok? Como que se obtém, então, uma planta transgênica? Nós estamos tratando especificamente aqui de plantas, tá? Porque dentro da nossa área de agrárias, as plantas transgênicas é o que de fato ocorre, é o que de fato se observa, tá ok? Então, como se obtém a planta transgênica? Inicialmente faz-se o isolamento e a clonagem do gene útil, certo? Depois você tem que transferir esse gene para dentro da célula vegetal, tá? Então, você isolou o gene, clonou o gene, ou seja, pegou de um e fez vários iguais. Depois você tem que transferir esse gene para dentro da célula vegetal, para daí ele o quê? Integrar com o genoma da planta, certo? Então, você vai inserir esse gene, né, na célula vegetal para que ele passe a fazer parte do genoma da planta. Genoma, né, só para lembrar o conceito aí, o que é? É o conjunto de todos os genes, né? Então, a molécula de DNA contém o genoma da planta. Depois que você faz a integração desse gene ao genoma, é feita a regeneração de plantas a partir da célula transformada. Então, pense, você transformou uma célula, você inseriu o gene em uma célula, certo? A partir dessa célula, então, você tem que fazer com que se origine uma nova planta, certo? Que aí é essa nova planta que todo o DNA dela vai conter essa característica com o gene de interesse. Essa formação, né, de uma nova planta a partir de uma célula se dá lembrando daquela característica que nós comentamos quando falamos de cultura de tecidos, que é a totipotência celular, certo? Após a regeneração das plantas, então, contendo a célula transformada, deve haver a expressão do gene introduzido nas plantas regeneradas, né? Ou seja, aquele gene tem que, de fato, codificar a característica que eu quero. E transmissão do gene introduzido de geração em geração, né? Então, você transformou uma célula. A partir dessa célula, então, você formou uma nova planta e a partir aí dessa nova planta, então, você consegue reproduzir, né? Passar esses genes de geração para geração, ok? A transformação de plantas, então, né? A produção dos transgênicos. Ela é feita principalmente por meio de dois métodos. O método que eu chamo de método indireto ou biológico, né? Isso é feito através de uma bactéria, Agrobacterium tumefaciens, ou Streptomyces hygroscopus. Mais utilizado é Agrobacterium tumefaciens, ok? Existe também o método físico ou direto, tá? Pelo meio de bombardeamento ou biobalística. Com micropartículas, a gente bombardeia a célula e insere esse gene exógeno dentro da célula, ok? Então, método biológico e método físico. Vamos falar um pouquinho, né, rapidamente, só para a gente entender os princípios, do método biológico, né, mediado pela Agrobacterium. Agrobacterium, né, para a gente entender aí, para
para a gente se localizar, né? A agrobactéria é uma bactéria de solo que causa, na verdade, um distúrbio na planta, né? Ela causa a galha da coroa e síndrome da raiz em cabeleira, tá? É uma bactéria, então, que ela infecta a planta. E o que essa bactéria faz? A bactéria, pessoal, ela transfere parte do seu genoma, parte do seu DNA para a planta. E aí, é isso que é a infecção, né? Ela transferiu parte do seu DNA para a planta incorporou aquele DNA da bactéria, e aí a planta passa a expressar o gene da bactéria, e aí causa esse sintoma chamado de galha da coroa e síndrome da raiz em cabeleira. Por que eu estou contando essa história para vocês, né? Alguns cientistas, né, então observaram que poderiam usar como benéfico essa capacidade da bactéria transmitir o DNA, né, para a planta, certo? Então, o que acontece? Quando a gente quer inserir um gene de interesse numa planta, a gente pega esse gene de interesse e transfere para a bactéria, tá? E aí, daí, então, a bactéria é colocada em contato com as células vegetais e a bactéria, então, transmite esse DNA com o gene de interesse. Ela é capaz de transferir o seu DNA para a planta, certo? Então, o que a bactéria, na verdade, causa uma doença na planta, um distúrbio, digamos assim, foi visualizado como uma oportunidade de se transferir genes de interesse, tá? Então, transfere-se o gene para a bactéria e a bactéria o transfere para as plantas, tá? Esse esquema aqui, então, nesse slide, é mostrando um pouco de como que é esse processo, tá? Não vamos nos ater muito a essa explicação, porque essa explicação é um pouco mais complexa. Eu quero que vocês entendam, né, apenas esse conceito geral, tá? De que a bactéria é utilizada, né, porque a bactéria tem a capacidade de transferir o seu DNA para a planta, certo? Então, o que se faz na realidade é colocar o gene de interesse na bactéria e a bactéria, então, transmite esse gene para a planta, ok? O método indireto, então, né, é por meio do uso de micropartículas ou eletroporação, né? O que é isso? Você coloca ali o gene de interesse em nanopartículas e aí você bombardeia as células, né? Existem máquinas, digamos assim, específicas para essa finalidade, né, de bombardeamento de células, né? E aí, quando acontece esse bombardeamento, a chance de uma nanopartícula atingir o núcleo da célula e ela integrar esse gene que estava na nanopartícula é suficientemente alta, tá? Então, é um outro método aí de produção de transgênicos, certo? Esse slide seguinte, então, né, só para mostrar a vocês que a partir de células, né, a gente forma uma nova planta, tá? E aí são as novas plantas que essas novas plantas, elas contêm o novo gene, tá? E aí o que se origina, então, é a planta transgênica, certo? Bom, como saber, né, se o meu gene foi transferido ou não, tá? Falando assim, né, parece que é um processo fácil. Ou eu utilizo a bactéria ou biobalística, né, e eu transfiro o gene facilmente. Na realidade, não é fácil, tá? Por esse motivo, então, depois que a gente trabalha, né, para a transformação genética em si, são necessárias a realização de testes para verificar se realmente você conseguiu transferir o gene de interesse,
Um exemplo de como se verificar essa transferência de gene é a utilização do que eu chamo de gene marcador, tá? Gene marcador de seleção ou gene repórter. O gene marcador é um gene, por exemplo, eu quero conferir uma característica de maior produção de grãos, tá? Mas aí, junto a esses genes para produção de grãos, eu vou trabalhar com outro gene, tá? Que vai estar junto dele, que é um gene para resistência a antibiótico, digamos assim, tá? Então, se eu conseguir, eu sei o quê? Os dois genes estão juntos, resistência a antibiótico e os meus genes para maior produção de grãos, certo? Quando eu regenero a minha plantinha, lá no meio de cultura, lembra do meio de cultura que comentamos? Eu vou inserir, né, algum agente antibiótico, tá? O que acontece? As plantas que foram transformadas, elas vão ser o quê? Resistentes àquele agente antibiótico. E as que não foram transformadas, elas vão morrer, tá? Então, o que é o gene marcador, o gene repórter? É algum gene que eu insiro junto com o meu gene da minha característica de interesse, que funciona apenas para eu confirmar se houve a transformação genética ou não. Eu dei o exemplo, né, de produção de grãos. Como que eu iria descobrir se eu conseguir transferir característica de produção de grãos com uma plantinha ainda, né, entubada, ainda numa cultura in vitro? Não teria como. Para eu saber isso, a planta teria que entrar na fase produtiva para daí eu conseguir avaliar tal característica. E aí o gene marcador, né, ou o gene repórter, ele permite que eu faça essa identificação antes mesmo que a característica de interesse seja manifestada. Tá ok? Bom, né, então só falando um pouco das etapas, né, inicialmente fazemos a identificação do gene de interesse, lembrando que essa identificação, esse gene de interesse pode estar em um indivíduo qualquer, né, não necessariamente uma planta. É feito o isolamento desse gene, tá? Então, o isolamento é feito pelas enzimas de restrição. Lembra que eu falei que as enzimas de restrição, elas cortam o DNA, tá? Então, elas cortam o DNA e aí eu consigo pegar apenas aquela porção do DNA que tem o meu gene de interesse, ok? Eu vou precisar fazer, então, a clonagem, né, desse fragmento de DNA. Fiz a clonagem do meu fragmento de DNA, né? Então, multiplicação do gene, e eu tenho aqui, então, o gene várias vezes. Aí, eu vou fazer, então, a minha transformação, tá? Que aí pode ser por meio do método biológico aqui, ó, Agrobacterium, ou pelo bombardeamento, ok? E aí, por fim, então, eu procedo com testes finais para saber se realmente a minha característica, o meu gene foi transferido. Beleza? Bom, já que falamos de transgênico, então, agora vocês sabem o que é um transgênico, de fato, certo? Então, você pega um gene de uma característica de interesse, né? E transfere para a planta a qual você deseja transformar. Essa planta, ela então multiplicada, né, e transfere o seu DNA contendo o gene de interesse para as gerações futuras, ok? Diante disso, deixa eu só comentar com vocês, né, sobre culturas que têm sido amplamente difundidas aí, né, grandes extensões de terra aí, têm sido plantadas com esse tipo de planta transgênica, tá? São as plantas transgênicas que contêm o gene BT. Quem já tem alguma experiência aí com a área de agrárias, né? Certamente já ouviu falar na soja BT,
milho BT, temos algodão BT. O que é esse BT, né? Então, essas culturas BT, tá? São culturas que contêm o gene BT, certo? Então, o que foi transferido para elas foi o gene BT. Professora, o que é esse gene BT, né? Então, bora lá. Gene BT são genes específicos de uma bactéria de solo, que é a Bacillus thuringiensis, por isso o BT, né? Bacillus thuringiensis, que promovem na planta a produção de uma proteína tóxica específica para determinados grupos de insetos. Assim, plantas portadoras do gene BT são cultivares resistentes a determinadas espécies de insetos sensíveis a essa toxina. Olha que bacana, gente. Eu sou muito apaixonada por engenharia genética, sabe? Eu fico extremamente maravilhada, né, com essas possibilidades da gente fazer manipulação de DNA. E essa manipulação por meio do gene BT, né, eu acho extremamente admirável. O que se observou? Tinha lá uma bactéria, né, uma bactéria que vivia no solo. Alguns cientistas, então, observaram que essa bactéria, ela produzia uma toxina, tá, que que atuava em determinados grupos de inseto. O que eles pensaram, então? Se eu pegar o gene dessa bactéria, que expressa essa toxina, e transferir para a planta, o que vai acontecer? A planta ela vai expressar a mesma toxina. E aí o inseto que for se alimentar dessa planta vai morrer. Então o que acontece? A planta acaba se tornando resistente ao ataque dos insetos. Deu para entender? Né? Então, o gene lá de uma bactéria de solo, ele foi transferido para essas plantas, e essas plantas, então, elas são resistentes a determinados grupos de inseto. Esses grupos de inseto, pessoal, são principalmente lepidópteros, tá? Os lepidópteros são aqueles insetos, em sua grande maioria, alados, tá? Então, geralmente o que causa danos às culturas são as formas jovens desses insetos, que são as lagartas, tá ok? Quando estivermos falando da parte de fitossanidade, na parte de pragas, a gente vai comentar um pouquinho, né, sobre a voracidade, né, das lagartas. Então, lagartas, elas causam prejuízos extremos, né? Elas dizimam grandes produções, né? Então, se você consegue uma planta resistente a essas lagartas, certo? Então, é uma vantagem extremamente significativa aí para a produção das lavouras, beleza? Então, isso é o gene BT, tá? Então, a partir de hoje, quando alguém falar com vocês, né? Soja BT, milho BT, vocês já sabem o que é esse BT, ok? Aqui mais a título de informação eu trouxe para vocês, né? Transgênicos liberados no Brasil, até o momento, né? Então nós temos aí milho transgênico, temos algodão transgênico, temos soja transgênico, temos feijão transgênico, tá? E aqui a gente tem o nome da empresa, né, que criou esse transgênico. Foi a empresa que trabalhou com engenharia genética e ela possui a patente dessas cultivares, tá? Então, aqui tem o nome das cultivares. Depois vocês tiverem curiosidade, né, vocês vão e dão uma olhadinha, ok? Também a título de curiosidade, né, curiosidade e informação, eu trouxe para vocês aqui, né, o custo de se produzir um transgênico. Se vocês pensarem, né, tem todo um trabalho aí de laboratório, né, pesquisadores extremamente qualificados. Então, produzir um transgênico, pessoal, não é barato, tá? Se a gente voltar aqui para o slide anterior, vocês conseguem ver
que a maioria das empresas, né, que produzem transgênicos são empresas o quê? Privadas. A gente tem a Embrapa aqui, que é uma empresa pública, né, mas ela é detentora de poucas patentes aí de transgênico quando se compara com as empresas privadas, tá? Então, essas empresas privadas, elas investem muito nessas tecnologias, né? Elas investem muito na engenharia genética, porque ela sabe, né, que o custo vai ter seu retorno, tá? Muitas dessas empresas, elas tanto produzem o transgênico, né, como elas são produtoras em si também de sementes, produtoras de grãos, né? Então, ela muitas vezes acaba que ela produz para ela mesma vai cultivar o transgênico que ela produziu, mas aí ela sabe que ela vai economizar em outras formas, né? Com essa produção aí do transgênico, né? Além dessa vantagem, ela própria produz o que ela deu origem, né? Tem de uma série de outras vantagens aí para uma empresa detentora de uma patente de um organismo geneticamente modificado, ok? A média de investimento necessária, então, para a descoberta do transgênico, né? Gasta-se em torno de 31 milhões. Os testes regulatórios e testes para registro, em média, 35 milhões, tá? Não é só assim, criou o transgênico, pronto, vou jogar no mercado. Não. Tem uma série de medidas regulatórias que devem ser seguidas e são extremamente importantes para a liberação desse transgênico, tá? E o desenvolvimento do transgênico em si, ele leva cerca de 70 milhões, tá? Então, o total aí do custo de produção de um transgênico é aproximadamente 136 milhões de dólares, não é reais, tá? Então, é muito dinheiro. A título de curiosidade também para vocês aqui, né? No Brasil, que a gente tem plantado atualmente com organismos geneticamente modificados, né? 93% da soja cultivada no nosso país é transgênica. 82% do milho é transgênico e 66% do algodão é transgênico, tá? Então, é uma grande parcela aí, né, das lavouras já estão sendo substituídas, já está se utilizando os OGMs. Esse gráfico mostra para vocês, então, né, a evolução da produção, né, aqui no caso de soja, a partir da criação dos transgênicos, tá? Os transgênicos de soja foram obtidos lá em 2012, 2013, e a partir daí observou-se, então, um salto aí na quantidade produzida, né? Aí a gente tem aqui a produção em toneladas, que é o verdinho, e aqui as barras é a área plantada, né? Então, o que se depreende a partir desse gráfico? A utilização dos transgênicos possibilitou um incremento expressivo aí na produção e na produtividade, ok? Aqui no caso do milho, né? Lá em 2012, 2013, obtivemos os OGMs de milho. A partir daí também houve um incremento na produção, certo? E aí, aqui só falando para vocês um pouquinho, então, do procedimento para liberação dos OGMs, tá? Os OGMs, né, eles precisam de estudos, né, de normas, né, para a gente ver como que esses OGMs eles vão se comportar no ambiente, né? Porque é uma planta que você introduziu um gene que não é dela. Então, o que se discute muito a longo prazo o que isso implicaria, né? Já que esse gene vai sendo transmitido de geração para geração. Então, a grande discussão em torno dos transgênicos
ela se fundamenta justamente nesse fato aí de comportamento do gene ao longo das gerações, né? Então, a liberação de um transgênico, ela é viabilizada, né, por meio de estudos de biossegurança, né? Então, biossegurança, segurança biológica. O que é a biossegurança? Ela compreende as normas necessárias para minimizar os impactos das tecnologias geradas pela biotecnologia, né? Por meio de leis, procedimentos e diretivas discutidas mundialmente, porém são aplicadas especificamente em cada país, ok? Então, a biossegurança faz esse estudo aí das tecnologias geradas das tecnologias geradas pela biotecnologia, né? E tenta visualizar o impacto, né, dessas novas tecnologias aí, tanto no meio ambiente quanto no ser humano, enfim, né? A Lei 11.105, de março de 2005, ela estabelece normas de segurança e mecanismos de fiscalização de atividades que envolvam os OGMs e seus derivados, tá? E é feita pela CTN-Bio, que é a Comissão Técnica Nacional de Biossegurança, que dispõe sobre a Política Nacional de Biossegurança. Então, resumindo isso daqui, essa lei, né, ela estabelece que a fiscalização, o estudo dos organismos geneticamente modificados é feito por meio da CTN-Bio. Então, a CTN-Bio é esse órgão, né, de fiscalização, órgão regulatório no Brasil para os organismos geneticamente modificados. A empresa que cria um transgênico, ela vai ter que obter a liberação desse transgênico por meio da CTN-Bio, ok? Eu trouxe para vocês, então, né, para finalizar, alguns prós e contras do transgênicos, tá? Eu não vou falar para vocês, pessoal, vejam que um transgênico não tem nada demais, né? Se só pegou um gene só, ou um grupo de genes, mas enfim. Diante dos benefícios que eles trazem, né, em se tratando de produção agrícola, eu vejo os transgênicos como extremamente benéficos, né, extremamente satisfatórios. Eu não vou dizer isso para vocês, apesar de ser minha opinião, tá? Eu vou deixar que vocês próprios criem as opiniões de vocês a partir do conhecimento que vocês já têm agora sobre o que são, né, esses OGMs, o que são os transgênicos. Como prós aqui, eu trouxe para vocês expansão do conhecimento científico, você tem sementes com qualidade nutritiva aumentada, aumento e melhoria na produtividade pela maior resistência a pragas e doenças, redução de custos, né? Então, quando você reduz praga, reduz doença, você reduz o custo de produção significativamente, tá? Porque grande porcentagem dos custos de produção são com o controle de pragas e doenças, tá? Utilização de tecnologias que permitem o uso mais eficiente do solo, como o plantio direto, evitando a erosão, ok? Contras, então, quem é contra os transgênicos? O que eles alegam? Os transgênicos ignoram os agroecossistemas sustentáveis e os possíveis efeitos do seu uso no ambiente, só atende os grandes produtores, aumento no número de casos de alergias, tá? Isso daqui tá como um contra, mas até o momento não é comprovado cientificamente, tá? São suposições. Os insetos tornam-se mais resistentes, né? Por meio da seleção natural. Então, se você tem plantas mais resistentes, a tendência é que os insetos eles também se tornem mais resistentes, tá? Para que não se dizimem completamente. Perda de biodiversidade e erosão genética, surgimento de super ervas daninhas, tá? Então, agora vocês têm aqui os prós e os contras.
E espero que vocês, né, formem a opinião de vocês. O importante da gente aqui, né, é ter vocês, um professor tem o objetivo, né, de formar opiniões, né? Então, espero que vocês, a partir do conhecimento técnico que vocês têm agora sobre os transgênicos, né, então vocês possam analisar esses fatos aí e se posicionar, né? Então, quando alguém vier conversar com vocês sobre transgênicos, vocês já vão ter uma base científica para discutir sobre, ok? Então, muito obrigada, pessoal, pela atenção. Ficamos por aqui por hoje, né? Então, não se esqueçam que na próxima semana, na terça-feira, teremos avaliação, tá ok? Então, abraço, fiquem com Deus, se cuidem.